Glória a Deus, aleluia. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e exaltado seja o nosso bom Deus. Louvamos a Ele por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite. E mesmo aqueles que não podem estar aqui, mas que estão em casa acompanhando o culto, que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Meus queridos, nós começamos, algum tempo atrás, uma série de reflexões baseada em Apocalipse. Estamos ousando buscar entender um pouco melhor os acontecimentos relativos ao fim dos tempos. E hoje já é a terceira mensagem sobre esse tema. Nós começamos falando sobre o arrebatamento da igreja. O momento em que Cristo vem buscar a sua igreja, vem buscar os salvos, vem tirá-los dessa terra. O momento em que ele vem cumprir a promessa que havia feito de que um dia ele voltaria para buscar os seus. Mas dissemos também que acerca do arrebatamento da igreja, há diferentes entendimentos sobre quando isso vai acontecer. Há uma corrente que entende que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Portanto, quando começar a grande tribulação, a igreja já não estaria aqui. Mas a grande tribulação é mais uma oportunidade para os judeus e para alguns duros de coração entender a mensagem do Senhor. Há outros que entendem que o arrebatamento da igreja aconteceria durante a grande tribulação, no meio da grande tribulação. E há outros que entendem que o arrebatamento só virá depois da grande tribulação e que a igreja passaria todas essas dores. Depois nós estudamos sobre a grande tribulação, começamos. Na sexta-feira passada nós vimos que a grande tribulação é um tempo de grande sofrimento, de grande dor, que toda a terra vai passar. E começamos a mostrar como o cenário da grande tribulação vai sendo montado. Falamos sobre a trindade maligna. Mencionamos, a tentativa de construir uma falsa trindade, onde nós teríamos Satanás, o anticristo, e o falso profeta. Hoje nós vamos continuar avançando sobre o entendimento dos acontecimentos terríveis que irão ocorrer durante a grande tribulação. Mas eu vou precisar estar fazendo algumas leituras mais longas, para que os irmãos, quando outras vezes estiverem lendo esses textos na Bíblia, vocês tenham um melhor entendimento acerca dessas coisas. A minha leitura é baseada na Bíblia, nessa NVI, Nova Versão Internacional. Mas os irmãos podem acompanhar. Nós vamos ler Apocalipse 5. Apocalipse 5. É importante dizer, irmãos, que o livro de Apocalipse não é cronológico. João vai tendo visões e ele vai tentando descrever numa linguagem humana aquilo que é muito difícil do homem entender. Algumas coisas que ele está enxergando nessa visão são coisas que acontecem simultaneamente. Apocalipse 5. João diz: Então vi na mão direita
daquele que está sentado no trono. E ele começa a falar sobre algo relacionado à grande tribulação. Então, vi na mão direita daquele que está assentado no trono. E aqui quem está assentado no trono, irmãos, é Deus. Aleluia. Viu nas mãos dele um livro em forma de um rolo. Esse livro estava escrito, essas folhas do rolo estavam escrito de ambos os lados e selado. Então não dava para você abrir, porque ele estava selado. E o texto diz que ele estava selado com 7 selos. E nós vamos hoje entender cada um desses selos. E João continua dizendo: e vi um anjo poderoso. Nós sabemos que os anjos estão nos céus, irmãos, à disposição de Deus. Eles são assistentes celestiais, eles cumprem as orientações divinas. E ele diz que esse anjo poderoso está proclamando em alta voz: quem é digno de romper os 7 selos e de abrir o livro. Então o anjo começa a bradar: quem é capaz, quem é digno de abrir o livro, de romper os 7 selos? Quando ele está falando de digno, ele está dizendo quem está à altura dessa missão. Quem tem os atributos morais e espirituais capaz de fazer algo tão sublime. Aí João diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Olha que coisa estarrecedora esse livro, irmãos. Ele está dizendo que no céu, ou seja, nem os seres celestiais, nem um anjo seria capaz. Mas ele está dizendo nem na terra, nem um ser humano na terra, nem debaixo da terra, nem os demônios. Não havia ninguém à altura de abrir aquele livro. João diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Versículo 5 ele diz: então um dos anciãos me disse. Os irmãos vão encontrar em vários momentos no livro de Apocalipse a menção a cerca de 24 anciãos. Esses 24 anciãos é uma tipificação da igreja. Há momentos em que eles estão vestidos de branco. Então eles estão participando, a igreja do Senhor estaria participando deste momento aqui. E diz então que um dos 24 anciãos, um desses anciãos disse, está falando para João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia. Agora ele está apontando para quem está à altura daquela missão, quem é o digno, né, irmãos? E ele está falando ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E nós agora entendemos de quem ele está falando. Ele está falando de Cristo. Mas no versículo 6 ele é mais explícito ainda. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono. E ele está falando de Cristo, cercado pelos 4 seres viventes. Aleluia. Pastor, e esses 4 seres viventes que João está olhando, quem são eles? O profeta Ezequiel, lá no capítulo 1, entre os versículos 4 e o versículo 10, os irmãos podem olhar em casa. Quando ele está profetizando acerca do fim dos tempos, ele fala desses 4 seres viventes. E ele lá fala, irmãos,
de quão misterioso, como a imagem desses 4 seres viventes impressiona. Ele se refere a um com aparência de homem, outro de leão, outro de águia e outro de um boi ou um touro. Alguns entendem aqui, irmãos, que a própria natureza estará testemunhando este momento. Mas outros acham que esses 4 seres viventes é uma alusão aos 4 evangelhos. E diz que o Cordeiro está no centro e do lado dele estão esses 4 seres viventes e também os anciãos e pelos anciãos. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E um dia eu já falei aqui sobre os 7 Espíritos de Deus. A ideia de 7 na Bíblia é a ideia de completude, de perfeição. Então seria uma alusão ao Espírito Santo que está nesse momento aqui. Enviados a toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro, o cordeiro, irmãos, o leão da tribo de Judá. Ele recebe o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, ou seja, a natureza, a igreja, irmãos, estão todos diante do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. E diz que cada um deles tinha uma harpa, ou seja, irmãos, está se referindo à música de adoração, e taças de ouro cheio de incenso. E o próprio texto explica que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E olha, irmãos, então está havendo um grande coral no céu cantando: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então João diz: olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como todos os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. Está tendo um grande culto nos céus. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia. Irmãos, agora vai começar os eventos. Vai começar a abertura dos selos. Para que aquele livro fosse aberto, era preciso tirar os selos. E quando nós vamos para o capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos observar cada selo que selava aquele livro sendo aberto. E a abertura dos selos, irmãos, é o início dos eventos da grande tribulação. É importante entendermos o que cada selo significa. Que tipo de acontecimento está relacionado a cada selo. O primeiro selo vai ser aberto, capítulo 6, versículo 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos.
Então ouvi dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então vejam, quando o Cordeiro, quando Cristo abre o selo, o texto diz que surge um cavalo branco, e nesse cavalo branco há um cavaleiro. Então o primeiro selo é o cavalo branco, e o cavaleiro que está sobre ele, irmãos, imita ser Cristo, mas é o anticristo. E ele então começa o seu projeto de seduzir as nações, de tentar, irmãos, ganhar a opinião pública internacional. Então começa o período em que o anticristo vai estar agindo e seduzindo as nações. Então o primeiro selo, o cavalo branco e o cavaleiro, é o anticristo agindo. Mas aí vem e o Cordeiro abre o segundo selo. Versículos 3 e 4. Ao abrir o segundo selo, João vê que outro cavalo saiu, e desta vez ele é vermelho. Esse cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra, e terá uma grande guerra mundial. Irmãos, nós não podemos estabelecer o intervalo no mundo dos homens em que cada selo está sendo aberto. Mas ele diz que este cavalo vermelho, irmãos, representa guerra. Mas não é uma guerra qualquer, é uma grande guerra. Uma guerra, irmãos, que vai fazer com que todos os lugares do planeta gemam. Olha, irmãos, cada guerra que acontecia no mundo, os homens imaginavam que esse selo estava sendo aberto. Vocês conseguem imaginar quando começou a Primeira Guerra Mundial? E alguns dizendo: meu Deus, é o primeiro selo. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, mais trágica ainda. E alguns então disseram: se não foi daquela vez, agora é essa. Nós sabemos que durante décadas o homem e a humanidade viveu o horror da Guerra Fria. Uma tensão muito grande, na época em que americanos e soviéticos disputavam a hegemonia do mundo. A possibilidade de uma guerra nuclear apavorava a humanidade. E alguns viviam com a expectativa de que, se não for nas duas primeiras, qualquer hora o segundo selo vai ser aberto. João diz então que um terceiro selo vai ser aberto. Versículos 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de trigo de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Agora ele está falando de um terceiro selo que é aberto, e aí surge um cavalo preto e um cavaleiro nele montado. E o cavalo preto, irmãos, anotem aí, representa fome. Uma grande fome, onde todos terão muita dificuldade de conseguir um alimento. Os preços exorbitantes, mas mais do que caro, irmãos, aqui, só quem vai conseguir comprar alimento são aqueles que terão a marca da besta, ou aqueles que aceitaram o governo do anticristo, aqueles que se renderam ao anticristo, eles irão conseguir. E os outros vão estar, irmãos, numa situação desesperadora. Olha quanta coisa terrível virá.
João diz mais, que um quarto selo vai ser aberto. Versos de 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro, olha, irmãos, agora cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. O Hades é apontado na Bíblia como local de sofrimento, de dor, o inferno. E foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Olha que coisa, irmãos. Diz então que esse cavalo amarelo, com o seu cavaleiro, representa a morte. Era como se Deus durante algum tempo tivesse segurado, mas agora Ele libera a morte para agir em toda a sua potencialidade. Imagina que nesse momento aqui, irmãos, um quarto da população da terra vai ser dizimada. Muita gente. Se nós temos aí perto de 8 bilhões, caminhando para 8 bilhões, imagina. Nós teríamos aí 2 bilhões de pessoas sendo ceifadas. É mais do que a população da China. Então vai haver um grande flagelo. Eu imagino que praticamente de todos os lares do mundo, alguém está perdendo gente. A pandemia que nós estamos vivendo não é a primeira. Muitas outras já ocorreram. E uma das mais terríveis foi a pandemia da peste negra, que ceifou 1/3 da população da Europa durante a Idade Média. E muitos achavam, é o cavalo amarelo, é a morte. Cada geração, irmãos, conviveu com a expectativa desses eventos. Então João vê o cordeiro abrindo o 5º selo. Versículos de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, aleluia, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Irmãos, agora eles estão observando a alma dos mártires, aqueles que morreram por pregar a palavra, que enfrentaram as hostilidades dos governos, aqueles que foram torturados até a morte, mas não negaram o nome de Cristo. E eles dizem que eles estão ansiosos para que o julgamento de Deus se estabeleça. Veja que aqui João não está vendo mais animais, ele não está vendo mais cavalos. Ele chegou a ver 4 cavalos, e cada um representava um dos julgamentos, uma tragédia. Mas agora ele está vendo os mártires. E aí ele se refere ao 6º selo, versos de 12 a 17. Observei quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. Nós não estamos acostumados no nosso país com grandes terremotos, graças a Deus. Alguns lugares no planeta que são mais suscetíveis, nós ouvimos muito falar
no Japão, aqui na América Latina nós ouvimos falar um pouco sobre o Chile, região do Haiti. Mas esse, irmãos, ninguém vai ser poupado. Um grande terremoto vai abalar a estrutura da terra. Aí diz: o sol ficou escuro como tecido precipitado do espaço em direção à terra, como se fossem estrelas que estivessem caindo. Irmãos, nós temos bilhões de estrelas, os astrônomos falam de bilhões. As que conseguimos enxergar a olho nu não é nenhuma menor fração da quantidade que tem espalhado por todo o universo. Mas aqui se parece com uma grande chuva de meteoros, que ao entrar em contato com a atmosfera da Terra, gera um brilho muito grande, e a população vendo aquilo ali se precipitar sobre a Terra. Nós sabemos que a grande maioria dos meteoros, ao entrar em contato com a atmosfera, eles se dissipam, eles queimam, e alguns, quando caem geralmente no mar. Mas imagina agora isso se precipitando sobre cidades. Versículo 14: o céu foi se encolhendo como se enrola. Olha isso, irmãos. De repente ele começa a observar como se a estrutura do cosmos estivesse mudando, o espaço sideral. Ele começa a olhar dentro da terra como se tivesse talvez um tridimensional, e começa a mudar a estrutura. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Muda completamente. Ilhas que estão sendo arrasadas. O versículo 15 diz: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. As pessoas estão deixando as cidades. Há um pânico geral. E ele descreve, irmãos, como se isso atingisse todas as pessoas. Ninguém fica imune ao medo, ao desespero, porque ele está dizendo que os reis estão deixando os tronos, estão deixando a segurança dos seus palácios, estão tentando encontrar abrigos em lugares mais altos. Os príncipes, os generais, que são homens destemidos, que comandam tropas, agora estão com medo, irmãos. Nenhum poder que eles têm é capaz nesse momento de conter tudo isso. Os ricos, os poderosos, e ele fala, todos livres, escravos, estão querendo se esconder. Estão querendo se esconder, irmãos, desses acontecimentos todos. Mas não há como fugir da ira divina. Não há como se proteger desses acontecimentos. Quando nós estudamos sobre o período da Guerra Fria, algumas famílias ricas nos Estados Unidos chegavam a construir algumas fortalezas subterrâneas, como se fosse um quarto dentro de casa revestido de chumbo para tentar conter a radiação. E eles colocavam comidas ali, um sistema de ventilação, porque imaginavam que se uma terceira guerra mundial acontecesse, a grande parte da humanidade seria destruída, mas eles, com o seu poder, com a sua riqueza, seriam poupados. Aqui, irmãos, essa esperança já não há mais. Versículo 16, eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós. O sofrimento é tão grande que agora as pessoas estão pedindo para morrer. Escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Estão temendo, irmãos, o juízo do Senhor. Agora tenho a certeza plena que aqueles que estão temendo o juízo de Deus foram aqueles que nunca tiveram temor a Deus, foram aqueles que nunca quiseram saber da palavra de Deus, foram aqueles que sempre rejeitaram o evangelho do Senhor. Esses estão, irmãos, agora temendo pela presença. E o versículo 17 diz: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O sexto selo são catástrofes naturais.
São esses grandes desastres que vai estar atingindo todo o planeta Terra. Finalmente, João fala sobre o 7º selo. Capítulo 8, versículo 1. Ele diz: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. O 7º selo está sendo aberto. E os estudiosos de escatologia, alguns entendem que quando o 7º selo está sendo aberto, se a grande tribulação é um período de 7 anos, agora que se passou 3 anos e meio, irmãos, agora que a coisa vai pegar, agora que o negócio vai ficar mais complicado ainda. A partir da abertura do 7º selo, começa então a segunda parte da grande tribulação. E aí no versículo 2 ele diz: vi os anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veja, quando ele abre o 7º selo, começam a sair anjos, e saem 7 anjos. E esses 7 anjos, irmãos, com 7 trombetas começam a tocar. E o soar dessas trombetas vão ser ouvidas em todo o mundo. E o pior é que cada soar de trombeta, cada uma delas, são acontecimentos mais dolorosos ainda que estarão ocorrendo na terra. Cada trombeta que tocar será um acontecimento pior do que o outro. É a ira de Deus se manifestando sobre a impiedade do homem. O que tudo isso diz a nós nessa noite? Apesar de, irmãos, de para a humanidade que estiver naquele momento viva no planeta, está parecendo que tudo está num completo caos, que o mundo está desmoronando, que nada mais funciona de maneira adequada. Nós olhamos para a palavra e percebemos que nada foge do controle de Deus. Ele continua no controle de tudo, absolutamente tudo. O texto diz que ele está assentado no trono. Ele não foi destronado, jamais será. O governo continua na sua mão. O Cordeiro está com ele e está sendo adorado, está sendo louvado por todo o universo. Isso mostra, irmãos, que toda a história deriva dele. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor dos acontecimentos. Deus reina e reinará eternamente. Todos os acontecimentos estão ocorrendo por permissão dele, por determinação dele. Quem tem o livro é ele, quem tem o controle é ele que abre os selos, é dele que emana a ordem para cada acontecimento ocorrer. Ele governa. Aleluia. Mas uma outra coisa, irmãos, isso nos leva a refletir que o dia do juízo se aproxima. O dia do juízo se aproxima. Essa mensagem precisa ser pregada pela igreja. O dia do juízo se aproxima. Não foi feito para viver eternamente nesse planeta. Há uma eternidade a nos aguardar. E aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, irmãos, terão a eternidade com o Senhor. Mas aqueles que rejeitam, aqueles irmãos que não abrem, não aceitam abrir os olhos para as verdades do Evangelho Santo, passarão a eternidade longe de Deus. Por isso, a cada dia, cada um de nós devemos viver, irmãos, com esses acontecimentos
bem forte na nossa mente. Não temos como precisar se estaremos, se não estaremos durante esses eventos. Mas uma coisa nós precisamos ter: a certeza de que temos Ele no nosso coração, a certeza de que Ele reina nas nossas vidas, a certeza que dele somos e com Ele eternamente estaremos. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Meus irmãos, tudo isso foi escrito não para encher o nosso coração de pânico, porque quem está em Cristo, irmãos, aguarda tudo isso com serenidade e com fé no coração, porque em todos os momentos nós estamos com o Senhor. Nós vamos nesse momento orar. Queridos, enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos às mazelas dela, estamos sujeitos a erros, a falhas, mas o tempo todo o Espírito Santo que habita em nós deve nos levar ao pé da cruz, deve nos levar ao arrependimento e a buscar o perdão, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Meus irmãos, quando nós rodamos na cidade, em qualquer lugar, você percebe que o mundo não tem a menor noção disso. As pessoas vivem como vivia a geração de Noé. São festas, desfrutando dos prazeres. E a gente prega o Evangelho, irmãos, fala de Deus. E as pessoas não têm interesse por Deus. As calamidades que até então têm acontecido no planeta não têm sido suficiente para o homem entender que não há segurança longe de Deus. Mas o dia do juízo se aproxima. Nós devemos estar orando ao Senhor para que o arrependimento, para que a conversão alcance o coração dos homens e da humanidade. Nós vamos orar. Se alguém nesse momento que tem algo a colocar no altar do Senhor, seja um compromisso, seja uma confissão diante de Deus, ou seja algo que você está querendo que o Senhor olhe com misericórdia na tua vida, você pode ficar aqui, nós vamos orar. Não nos interessa o que, mas o Senhor sabe. Aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos tão falhos. Às vezes nós nos sentimos tão fracos diante de tantos desafios. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós rogamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que a sua palavra continue moldando o nosso viver. Aleluia. Nosso Deus e Pai, o Senhor vem ao nosso encontro com a tua palavra e toca no nosso coração e mostra o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós somos dependentes de Ti, o que precisamos estar atentos, estar alerta, porque esse mundo age para nos afastar de Ti, para nos separar de Ti, para tirar o nosso olhar do céu e colocar o nosso olhar na terra. Mas o Senhor vem ao nosso encontro e redireciona a nossa visão, e redireciona o nosso olhar, e o Senhor mostra que o alvo é Cristo. Nós, ó Deus, nessa noite apresentamos a vida dos teus filhos, e o Senhor sabe, conhece cada um, os motivos pelos quais eles, ó Deus, vêm ao teu altar.
Se é, ó Deus, um pedido de perdão, nós sabemos que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos e ela estar ao nosso dispor. Que, ó Deus, ela venha cobrir, ó Deus, as falhas, as iniquidades e nos leve ao arrependimento sincero e à mudança. Se é um pedido de ajuda, se é um clamor, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua bênção, pelo teu agir, pela tua proteção, pela tua cura, nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura, nós sabemos que o Senhor é o Deus que corrige, é o Deus que conserta, é o Deus que restaura, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que conhece as nossas vidas. Ó Deus, aquilo que está fora do lugar, coloca no lugar. Mas que a cada dia o Senhor nos reconcilie contigo, o Senhor nos mantenha juntos de ti. Ó Deus, o Senhor possa estar guardando o teu povo, a tua igreja, e que a tua mensagem a cada dia, Senhor, nos leve à atitude, Senhor, de obediência. Muito obrigado pelo que ouvimos aqui. E que o Senhor continue nos levando a crescer no entendimento da tua palavra santa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe.